Então agora nessa parte eu vou te mostrar as principais etapas para você atuar nessa área de laudo técnico de reforma. E a primeira etapa, que eu considero um pilar super importante para você considerar aí na sua atuação, é realizar as suas campanhas de marketing. Eu costumo falar que quem não é visto não é lembrado. Então se você quer atuar com laudo de reforma, você tem que fazer as suas campanhas de marketing. Hoje a gente tem praticamente dois pilares aqui dentro do marketing, que são as mídias online e as mídias tradicionais. As mídias online, hoje a gente tem principalmente o Instagram, Facebook, YouTube e também o WhatsApp. É importante que você esteja presente em todas essas mídias para você realizar suas campanhas de marketing com efetividade. E também as mídias tradicionais, que são os panfletos, os cartões de visita, às vezes aquele jornal de bairro. Então, às vezes essas mídias tradicionais, elas não dão tão retorno quanto as mídias online, mas ainda assim elas trazem retorno para a empresa. Então vale a pena você realizar testes. Alex, às vezes na minha região só funciona as mídias online, já na outra região vai funcionar mais as mídias tradicionais. Então realize testes, analise de onde vêm os seus clientes, principalmente quando você fechar um cliente, pergunta para ele, bom, fulano, você me encontrou aonde? Qual foi a publicidade que você viu que você resolveu entrar em contato com a nossa empresa? Com essa pergunta você consegue filtrar qual campanha de marketing que você está fazendo está trazendo mais retorno aí para a sua carreira, para a sua empresa. Então, realizar o marketing é um pilar super importante. Isso aqui eu estou passando resumidamente dentro do curso Laudo Técnico de Reforma, a gente aprofunda de maneira bem detalhada, lá eu explico através de uma aula com 20 minutos todas as estratégias, o que você publicar, quais são os assuntos que você deve divulgar nas suas campanhas. Então lá dentro do treinamento a gente fornece todas as informações que o aluno precisa para começar a atrair os clientes e conseguir melhorar aí os seus resultados. Então essa parte de marketing, você tem que fazer aqui, ó, marcar um asterisco. Eu sugiro que você também tenha um caderno de ideias, que você tenha um caderno que você anote todos esses passos aqui, exatamente um plano de ação que você deve seguir e anote aí no seu caderno um asterisco aqui, essa parte de marketing que você deve dar a devida atenção. Agora o segundo aspecto, a segunda etapa para você atuar com essa parte é o contato prévio. O que significa? Você faz as campanhas de marketing, muitos clientes vão entrar em contato com você, os clientes vão começar a ligar, vão começar a mandar e-mail ou até mesmo pessoalmente, e você deve fazer o contato prévio com eles, que significa fazer um filtro. Ali você vai perguntar para eles qual é o tipo de serviço que ele vai reformar, o que ele está pretendendo fazer, se já tem projeto ou não. Você vai analisar ali a necessidade de elaborar o laudo ou não. Hoje a gente sabe que 95% dos serviços de reforma é obrigatório a elaboração do laudo de reforma. Mas às vezes é apenas uma manutenção simples, às vezes é uma troca de um sifão, ou vai apenas pintar o apartamento, às vezes vai trocar um piso por um piso laminado, que não acarreta risco à edificação. Nesses casos você já fala para o cliente que não é preciso elaborar o laudo. Mas geralmente o serviço que os clientes já solicitam um laudo de reforma é porque o síndico já exigiu e é porque ele realmente tem que entregar um laudo técnico de reforma. Então, nesse contato prévio, você vai fazer esse filtro. Bom, precisa do laudo? Você dá sequência com ele com a conversa. Não precisa, você já orienta ele nesse exato momento. Quando o cliente te dá um alerta que vai ter algum serviço que vão envolver riscos, agora você vai analisar a necessidade de realizar a visita técnica. Às vezes ele precisa emitir um laudo técnico apenas de autorização. Então ali fica fácil você analisar para você fazer um orçamento desse laudo de reforma. Já serviços mais complexos, que vão envolver ali, às vezes, a demolição de uma parede, a troca de um quadro elétrico, é necessário, antes de você fazer o orçamento desse laudo, você realizar a visita técnica, que é outro passo aqui do nosso plano de ação. Então, realizar a visita técnica são para serviços que você precisa ir até o local do serviço para analisar a complexidade, analisar ali os detalhes, para você conseguir elaborar o orçamento para entregar para o cliente. Então, às vezes é necessário fazer a visita técnica, já para serviços mais simples, você consegue ali filtrar e passar o orçamento para o cliente. Então, agora na visita técnica, é um momento onde você vai colher as informações que vão fazer parte aí do seu laudo. Nessa parte, você vai levar ali a sua trena, a sua prancheta. Hoje muitos profissionais levam o próprio celular que consegue tirar foto ali para depois servir ali como um anexo do laudo, para enriquecer o laudo, né, com as fotos. Então você vai levar esses materiais e também vai colher as informações através dos documentos como regimento interno, manual do proprietário e também os projetos na qual vai ser executada essa reforma. Então a visita técnica é para você colher as informações que vão ser utilizadas no laudo técnico de reforma. E também nessa etapa, uma coisa muito importante que a maioria dos profissionais não faz e não obedece à norma é não realizar a vistoria cautelar.
quando vai fazer uma reforma, é importante verificar nas edificações vizinhas, nos apartamentos, se vai ter algum abalo, se vai, às vezes, a gente vai retirar um revestimento, vai utilizar ali um vibrador, a gente tem que entrar na casa do vizinho para saber se já existe patologias, para saber se já existe alguma fissura. Então é muito importante que você faça a visita cautelar para verificar as condições do apartamento do vizinho, para depois ele não alegar que foi a obra de reforma que causou aquela patologia. Então, esses são os aspectos principais que você deve analisar na visita técnica. E depois que você fez a visita, você deve analisar quanto que eu vou cobrar. A gente já falou de valores no início dessa aula. Se você não lembra dos valores, eu sugiro que você volte lá no início para você relembrar. Ali vai servir como base para você se basear de acordo com o tipo de laudo, quanto que eu devo cobrar por cada laudo. Então, com contato prévio, você classifica o tipo de laudo e depois você consegue analisar quanto que você deve cobrar de acordo com o grau de risco, de acordo com o tempo que vai te ocupar, né? Às vezes tem laudo que é perto do escritório, às vezes tem laudo que é numa outra cidade, então você tem que ponderar isso para saber quanto que você vai cobrar. Isso a gente falou no início, se você não lembra, sugiro que você volte lá. Depois, o envio do orçamento. Aqui é uma etapa também que você deve marcar um asterisco, que é uma etapa super importante, porque você não deve fazer como 99% dos profissionais fazem hoje no mercado, que é enviar o orçamento por enviar. O cliente pede um orçamento profissional, toma aqui o orçamento. Aqui existem estratégias. Hoje os profissionais, eles fazem o envio do orçamento através de um passo. E o ideal, o recomendado é que você utilize 3 passos fundamentais para você fazer o envio do orçamento. Dentro do curso fechado Laudo Técnico de Reforma, eu explico detalhadamente como que deve ser feito o envio estratégico do orçamento para você conseguir fechar o laudo técnico de reforma. É muito importante que, além de você captar os clientes, que depois você feche essa proposta. E o envio da proposta, ó, é só enviado no segundo passo. São 3 passos e o segundo passo é o que você envia o orçamento para o cliente. Então, busque se diferenciar, busque sair do que a maioria dos profissionais fazem, que assim você vai ter mais êxito aí no fechamento das suas propostas. E aqui na empresa, utilizando essas estratégias avançadas de envio de orçamento, a cada 7 orçamentos, em média, a gente consegue fechar 5 orçamentos. Por quê? Porque isso não é por acaso. A gente analisa estratégia de persuasão, estratégia de fechamento e principalmente o que os clientes eles consideram na hora de fechar ali efetivamente o orçamento, o que eles consideram, e a gente entrega exatamente o que eles querem. Isso facilita muito a gente fechar aí as nossas propostas. E a próxima etapa é elaborar de fato o laudo técnico de reforma. O cliente ele fecha com a gente o orçamento, agora sim chegou o momento da gente entrar aqui nas estruturas do laudo técnico de reforma. Essa é uma etapa que eu vou entrar com você mais para frente, eu vou aprofundar, são 13 passos que você deve seguir. Eu vou te dar exatamente o caminho que você deve seguir para elaborar os seus laudos de reforma. Então, marca um asterisco aí também, que é uma etapa super importante que eu vou aprofundar com você mais para frente. Elaborou o laudo? Chegou o momento de emitir uma RT. A RT é um documento, é a anotação de responsabilidade técnica que vai mostrar que você, como profissional, está responsabilizado sobre o que você considerou no seu laudo técnico de reforma. E o que acontece aqui nessa parte é que muitos profissionais que elaboram o laudo de reforma, a próxima etapa é acontecer a obra de reforma. E muitos clientes, por já estar em contato ali com o profissional, eles acabam contratando esse mesmo profissional para executar a obra de reforma. Então tem um ganho duplo. Você ganha elaborando o laudo, também você pode ganhar executando a obra de reforma. E para começar a obra de reforma, é obrigatório a emissão do alvará, que significa você dar entrada na prefeitura, mostrar os documentos, os projetos, o laudo de reforma, e a prefeitura vai te liberar para você um documento mostrando que aquela obra pode começar. E esse alvará, você deixa uma cópia na obra, uma cópia com o síndico e uma cópia com você. Isso aqui, caso bata a fiscalização no local do serviço, só você mostrar o alvará, que o profissional que vai estar fiscalizando ali vai deixar você executar sua obra com tranquilidade e sem dor de cabeça. Feita essa etapa do alvará, finalizou a obra, para finalizar, você emite um termo de encerramento que mostra ali que o que você especificou no laudo foi exatamente o que você executou, e também é uma parte que eu vou aprofundar com você mais para frente, porque é um pilar importante, é um documento obrigatório que a NBR 16280 exige que você emita ao finalizar a obra. Então esse aqui é o plano de ação, esse aqui é o caminho que eu te expliquei aqui de maneira mais ampla para você já começar a percorrer. Sugiro que, além de você estar aqui absorvendo esse conhecimento, o que vai trazer resultado é você aplicar o que eu estou te passando aqui. E dentro do curso fechado Laudo de Reforma,
eu entro em cada um desses aspectos, disponibilizo para download todos os materiais referentes a marketing, contato prévio. Ali a pessoa sai exatamente com um plano de ação estruturado, aí fica muito mais fácil a aplicação. E aqui eu já quero te dar todos os elementos que você precisa para você já começar a colher os seus primeiros resultados. E agora, na próxima etapa, a gente vai entrar na estruturação do laudo técnico de reforma. Eu vou te mostrar exatamente quais são os passos, o que você deve preencher, o que você deve escrever para você elaborar um laudo técnico de reforma, obedecendo aí tudo que a NBR 16280 ela regulamenta. Então, vamos lá!